Um dia, Moisés teve vontade de ver a Deus. Você já viu isso na Bíblia? Sim ou não? Quem já viu aí? E ele pediu. E Deus concedeu, não foi? Sim, lá no monte. E ele ficou escondido numa pedra lá como Deus orientou. Olha, quando eu passar, aí você vai poder me olhar por trás. Não podia olhar Deus pela frente. Concedeu ou não concedeu? Se encontrou ou não se encontrou com Deus? Quem aqui gostaria de se encontrar com Deus? Levanta a mão. Eu estou com a mão levantada porque eu sou um dos que quer. Mas não é daquele tipo lá de morrer para ir se encontrar com ele lá no céu. Não, é aqui na terra. Quero andar com ele, quero vê-lo. E eu estou aqui para falar para você a respeito desse assunto. Deus quer levantar crentes, filhos e filhas que andem com ele. Saibam ouvi-lo. Aprendam a ouvi-lo. E andem com ele. É o que eu quero. É o que eu quero para mim. Se tu quiser. Amém? Vou te contar uma coisa. Eu desejava muito aprender a ouvir a Deus. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu era de uma igreja tradicional que não acreditava em nada disso. E eu ouvia uma pessoa e outra dizendo que ouviam a Deus. Eu falei, mas como é que é esse negócio que eu não escuto nada? E eu fiquei esperando o homem me ensinar. Ninguém foi capaz de me ensinar a ouvir a Deus. Sabe o que eu fiz? Senhor, ninguém é capaz de me ensinar, mas o Senhor é capaz de me ensinar a te ouvir. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Deus é capaz de te dar entendimento para qualquer coisa. E te dar poder para qualquer coisa. Alô? Está me ouvindo? Quem crer, vai ver a glória de Deus. A glória de Deus é Ele mesmo. É a presença dEle. Então eu tenho aprendido a pedir coisas para Deus, que homens não podem me dar, não podem fazer, não podem me ensinar. E aí Deus me tem ensinado. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês todos aqui. Quando você estuda a história de Davi, basta até você ler, não precisa estudar, modo de falar aqui estudar, mas você ler a história dele na Bíblia, você descobre que ele era pastor, não era? De ovelhas? Ser pastor de ovelhas era a profissão mais humilde que existia. Mais, vamos dizer assim, sem valor. Ela era tão desprezível. Vocês estão ouvindo aqui ou não? Tão simples, tão humilde, que quando Samuel foi na casa de Jessé, pai dele, para fazer uma reunião, para escolher o futuro rei de Israel, vocês se lembram dessa reunião? Davi não foi escolhido, não foi chamado para a reunião, não. Alô? Não interessa como você se vê, interessa como Deus te vê. Não interessa como os outros te veem, interessa como Deus te vê. Deus está de olho no teu coração, na tua intimidade com Ele. Deus está olhando para isso. E passam todos os irmãos dele lá pela frente. E Deus diz para Samuel, não é nenhum desses aí. E Samuel, que olhava segundo os olhos humanos,
Quando viu o mais velho, falou: é esse aí que é o ungido. Deus falou: ih, rapaz, você não sabe é nada. Aquele a quem eu vou ungir, carrega nele o meu coração. E onde é que estava Davi? Lá no campo, atrás das ovelhas. Escute, pisando em cocô de ovelha. Alô? Alô? Mas quem tinha comunhão com Deus e era um homem segundo o coração de Deus, era aquele cabrinha lá, pisando em cocô de ovelha. Ele chamou a atenção de Deus. Queira andar com Deus, aprenda a andar com Deus, queira ouvir a Deus, siga a Deus, tu vai chamar a atenção dele. Deus vai te levantar, como levantou a Davi e como levantou a outro. Vocês me ouviram aqui? Amém? Não olhe mais para o que o mundo diz a seu respeito. Olhe para o que Deus diz a teu respeito. Pela graça de Deus, juntos, posso falar lá do... Eu vim aqui trazido por Deus. Deus falou assim: eu estou te enviando. Eu estava até com medo de pegar avião, não por causa do Covid, não, é por causa do meu tamanho mesmo. Se por causa do meu tamanho eu não ia passar mal. Mas eu ouvi Deus me falando assim: eu estou te enviando. O medo sumiu. E a viagem foi uma bênção. Tem sido até agora. Comi até na casa de graça, na casa do pastor hoje. Mas olhem só, vim aqui para estar com vocês, e no que eu puder, eu e a nossa igreja lá em São Paulo vai ajudar vocês também. Ajudar a pastora, ajudar os pastores. Uma das coisas que já está lá no nosso coração, e nós estamos conversando, é trazer um seminário que nós temos lá, e trazer para cá. Para que quem quiser aprender a palavra de Deus, não importa quem, você ter desejo, o objetivo principal é preparar obreiros, não é? Mas se você não tem chamado, mas quer aprender a palavra de Deus, esse seminário vai te permitir isso daí. E vou dizer mais, viu? Se eles concordarem, porque lá eu faço desse jeito. Sou o diretor do seminário lá, né? E em acordo lá com os meus pastores, eu tenho até gente analfabeta e semi-analfabeta fazendo na escola, viu? Pode não saber escrever, escrever errado, mas sabe ouvir, não sabe? Então aprende e aprende. Essas pessoas eu vou ter dificuldade, eu não tenho como dar para elas um certificado, mas eu posso permitir que elas estudem e conheçam a palavra de Deus, amém? E o seminário é uma escola, não é uma igreja. Pode estudar lá quem quiser. Do que eu estou falando aqui? De outras igrejas. Pode ir, um católico pode ir lá assistir. Vocês estão entendendo aqui? Seja lá a religião que for, pode ir. Porque na experiência que eu tive com o meu mestre em teologia, há 30 anos atrás, eu tive colegas que eram espíritas e quiseram estudar e foram fazer a escola. No segundo ano se converteram. Vocês estão entendendo aqui? Que quem converte é quem? A palavra de Deus usada pelo Espírito Santo, e ela converte essas pessoas. Por isso que ele vai ser aberto, né? No dia que foi o dia da celebração, eu tenho mais 30, é isso? Ah, bom. Então, no dia da celebração, a palavra que Deus me trouxe, que era falar sobre o Salmo 23, verso 1, né? Eu queria salientar ali o fato de que o Senhor, teu Senhor, o teu pastor, porque era assim que Davi via ao Senhor, como ele era pastor das ovelhas, ele um dia percebeu que Deus era o pastor dele. Como ele cuidava das ovelhas, Deus já estava cuidando dele. Vocês estão entendendo aqui? Para quem não esteve lá ou não pôde acompanhar,
eu disse assim que Senhor, a palavra Senhor significa dono, proprietário. E Deus é dono do quê? Tudo. Ele é dono de todos. Alô? Comece a olhar para Deus deste jeito. O meu Senhor, que é o meu pastor, que me guia para lá e para cá. Você está me ouvindo ou não? Ele é o Senhor de tudo, de todas as empresas, de todos os negócios, de todos os empregos. E se eu o seguir, Ele é capaz de fazer todos os milagres que eu não posso. Vocês estão entendendo aqui? Mudar a minha cabeça para eu parar de achar que eu sou uma formiga. Que você e Deus, está ouvindo o que eu estou falando agora aqui? Você e Deus é maioria sempre. Comece a olhar para você como Deus te vê. E eu falei da escola aqui, porque tem uma matéria lá que a gente dá nessa escola, ela é um pouco diferente dos seminários comuns que tem por aí. E essa matéria, ela se chama Realidades da Nova Criação. Então você foi recriado, Deus te recriou. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Deus não pegou um monte de lixo, deu uma reformada e chamou de filho. Não, Deus te recriou. Por isso que é chamado de novo nascimento. Você acaba de nascer de novo. Está ouvindo o que eu estou falando aqui ou não? O teu espírito é como o espírito de Adão e de Eva antes de pecar. Passa a ser assim, porque Deus te recria. Você me ouviu ou não? Mas a tua mente, é a última coisa que vai, a tua mente precisa ser redimida. Teu espírito já foi redimido, mas a tua mente ainda não. Por isso que mesmo como novo convertido, você ainda fica fazendo besteira. Por quê? Tua mente comanda o corpo. E você, por enquanto, tem a forma das coisas que você aprendeu antes. Está me ouvindo? Por isso que você faz besteira ainda. Coisas fora da palavra de Deus. Mas conforme você vai aprendendo com os teus pastores, está errado, não é assim, é desse jeito. E você vai aceitando a palavra de Deus, substituindo a palavra de Deus pela palavra do diabo, porque foi ele que pregou para você antes. Estão me ouvindo aqui ou não? A tua mente vai sendo renovada também. Estão entendendo? E se antes você era chamado de porcaria, Zé Ninguém, saber lá é o quê? Você tem que entender que Deus te chama de príncipe, princesa, menina dos meus olhos. Não toque nele. Alô? Não é para você ter simples orgulho, é para você entender quem você é. E essa matéria ajuda você a entender quem você é. Aí tem umas frases que a gente usa lá, e depois eu vou aqui para a palavra. Só quero acender um fogo aí no teu coração, sabe? E a palavra que a gente costuma liberar lá quando a gente vai dando essa matéria é a seguinte: você é, quem é de Jesus aqui? Você que levantou a mão. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não interessa se você não acredita ainda. Comece a pregar. Se você não acredita ainda numa coisa que a Bíblia diz que você é, comece a pregar para você mesmo. Repita a palavra de Deus para o teu ouvido ouvir. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. E Deus vai gerar fé para você passar a crer no que você ainda não crê. Alô? Mas a Bíblia não diz só isso não. Ela diz uma outra coisa também. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Agarra essas coisas. Vai atrás delas. Vai atrás de Deus. Pena que o pastor só me deu 5 horas para falar hoje.
Já levantaram a plaquinha lá. Eu vou pegar uma espingarda da próxima vez, vou dar na placa lá. Mas, para ir demonstrando para você, tem uma passagem na Bíblia, eu só vou citá-la e depois eu tenho que ir para cá, senão... Que é aquela passagem onde Jesus está ensinando a orar. E vem alguém visitar uma pessoa e é amiga, e é tarde, e ela não tem nada para oferecer, mas ela sabe que o outro amigo dela, que é vizinho, tem um pão lá. Lembra-se dessa passagem? Jesus está ensinando a orar. Porque alguém pediu para ele ensinar. E ele vai usar isso daí. Olha, é uma parábola. Alguém foi visitar alguém que não tinha nada, mas o vizinho tinha. Então o que ele fez? Foi lá no vizinho bater na porta. Aí o que o vizinho disse? Olha, eu já estou deitado, eu não vou abrir a porta não, até amanhã. Sabe o que ele faz? Começa a bater na porta. Está me ouvindo ou não? Ele começa a bater na porta. E o cara lá dentro, vai embora, eu não quero mais saber. E ele continua batendo na porta. Preste atenção. Quando você bate na porta, que som faz? De novo. De novo. Mudou o som? Não, é o mesmo som. É a mesma batida. Aí Jesus diz assim: se esse teu vizinho não abrir a porta para te dar o que você precisa, ouviu? Porque amigo, por causa da importunação, ele vai abrir a porta. Irmã, Deus quer ser importunado por você. Bata na porta dele. Sabe até quando? Até ele abrir. Porque se você não parar de bater na porta de Deus, o que você precisa estar atrás dela, você vai alcançar. Mas se você desistir, você não recebe. Está ouvindo aqui? Deus já marcou um encontro com você. Deus já marcou um encontro com você. E marcou também comigo. Abra comigo aí a sua Bíblia. No livro de Mateus. Mateus capítulo 6, verso 6. Deus não só marcou um encontro com você, mas Ele está esperando você. Não é você que está esperando por Ele, Ele está esperando você. Você precisa ver estas verdades bíblicas e começar a andar nelas. Como essa aqui. Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E aqui na minha Bíblia diz publicamente. Os outros vão ver. E sabe por que Deus quer que os outros vejam? Para Ele mostrar a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Porque aquele que não crê, quando vir o que está chegando na sua vida, vai querer saber como é que isso aí chegou. Aí você vai mostrar o caminho da salvação para ele. Aí você vai mostrar para ele como se encontrar com Deus também. E Deus vai se revelar para ele. Vocês estão entendendo aqui? Mas o importante é, quando você for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Você vai chegar lá e você vai nem perceber que Deus está lá. Quando você estuda tabernáculo, aquilo que Deus mandou Moisés construir, ele estava dividido em 3 partes. E a parte mais interna, que era onde Deus ficava, que era o santíssimo lugar, em cima da arca era onde Deus ficava. Lá o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. E ele precisava fazer um sacrifício antes para não entrar lá em pecado, porque se entrasse lá de qualquer jeito morria. Tanto ele como os sacerdotes, na barra da vestimenta deles tinham sininhos, para que enquanto eles se mexessem, a turma do lado de fora escutasse o sininho. Está escutando o sininho, o bicho está vivo, né? Mas eles entravam com uma corda amarrada no tornozelo, porque se o sininho parasse de tocar, morreu.
E agora, quem é que vai entrar lá para puxar para fora? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? E o sumo sacerdote, quando entrava lá para se encontrar com Deus e receber a palavra de Deus para o povo, estão me ouvindo aqui? Lá não tinha janela. Lá não tinha luz natural. A luz que brilhava lá era a própria luz de Deus. Ele não sentia o cheiro de Deus. Ele não sentia, não tinha nenhum sentimento. Vocês estão entendendo aqui ou não? Mas Deus estava lá. E Deus já marcou um encontro com você lá no seu quarto. Você não tem que ouvi-lo, vê-lo, nem cheirá-lo. Se você crer, ele já está lá. Tente falar com algum político aí a hora que você quiser. E às vezes você tem acesso até... Aqui é mais fácil você ter acesso ao prefeito e ao vereador. Mas lá em São Paulo, não tem nada. Não vai ter acesso nenhum, não. Muito difícil. Vereador ainda vai. Mas prefeito? E que falar de governador, então, deputado? Aí que você não chega perto. Está me ouvindo o que eu estou falando aqui ou não? Mas o Senhor, que é o dono de tudo, assim que você entra no quarto para falar com Ele, Ele já está lá para falar com você. E agora eu quero dar um rápido testemunho para ir para uma outra parte. Deus me fez uma promessa. Várias promessas. Algumas já aconteceram. Quando Deus te faz uma promessa, ou você encontra uma promessa na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é uma carta de herança. Quando você encontra algo na palavra de Deus, que é para você também, e você comece a orar e a pedir. Entenderam? E bata na porta. Continue batendo na porta. Estão entendendo aqui? Que a Bíblia é uma carta de herança. Mas quando você recebe do Espírito Santo uma promessa, isso também é palavra de Deus. Então, quando você ora, ou baseado nas Escrituras, ou em algo que o Espírito Santo falou, você está falando a palavra de Deus. Ore em voz alta, vocês estão entendendo? Mas mesmo que você ore em voz baixa, Deus vai gerar fé no teu coração. Você está ouvindo? Para que você continue orando e perseverando até receber. Então, muitas coisas eu já recebi, mas tem uma que eu estou orando já há mais de 30 anos. Não é possível aguentar uma coisa dessa. Por que eu aguentava? Eu não sei se eu já contei isso lá naquele sábado. Mas como é possível? Eu ficava me perguntando, eu falei, essa fé que eu tenho no meu coração, de que eu vou receber essa coisa, só pode estar vindo de Deus. Eu ainda não tinha entendido que foi promessa que Ele fez. E por isso a minha fé estava sendo alimentada toda vez que eu orava. E lá ia eu, sofri esse acidente, um acidente muito grave, por isso que eu uso bengala. Muito grave em 2004, antes de vir para cá. E minha perna incha muito. Então, várias vezes no dia eu preciso deitar um pouco para a perna desinchar. Às vezes ela fica com o dobro do tamanho da outra. E aí o que eu faço? Vou para o meu quarto, lá em São Paulo. Deito no meu lugar. Eu tenho 2 travesseiros, um para apoiar a cabeça e outro para cobrir a orelha. E também para abafar a luz. E quando eu deito lá e ponho esse outro travesseiro por cima, é como se eu entrasse, o som desaparece e é como se eu entrasse dentro de uma caverna, sabe? O Espírito Santo habita em você. Você tem que aprender a silenciar a sua mente. Aí você vai ouvir o Espírito Santo falando. Você está me ouvindo? Então eu fecho o meu ouvido para o mundo. Faço a minha mente se calar para eu ouvir o Espírito Santo. E ali eu começo a conversar com Deus. E durante mais de 10 anos, eu só fazia uma pergunta para Deus, com relação àquela promessa. E a pergunta era, cadê Deus? Vocês entenderam a pergunta? Cadê Deus? Aonde é que está aquilo que o Senhor me prometeu? Cadê Deus? E eu não falava. Então também o diabo não ouvia o que eu estava falando com Deus. O diabo não tem o poder de ler a sua mente. Quando você precisar falar alguma coisa em secreto a Deus, fale no pensamento, Ele está ouvindo. Tem que conversar alguma coisa em secreto com alguém e você não quer que o diabo saiba,
repreenda o diabo, todo espírito maligno que estiver agora me vigiando, me ouvindo, vai ficar cego, surdo, amordaçado e imobilizado. E agora eu vou ficar livre para falar. E aí ele não toma conhecimento. Entenderam os segredinhos aqui ou não? Ele não sabe. E lá debaixo do meu travesseiro, era só eu e Deus, e eu não falava. E eu só dizia: cadê, Deus, aquilo que o Senhor prometeu? Cadê? Nem minha mulher sabia disso. Passados mais de 10 anos que eu já fazia essa pergunta, e eu continuo fazendo. Eu numa reunião de pastores. Que eu estou falando do que aqui? Mateus 6:6. Você não vê a Deus, não sente o cheiro dele, não toca nele, mas ele está lá ouvindo. Você tem que crer nisso. Creia na palavra dele. É disso que eu estou falando, contando essa historinha. Depois de 10 anos orando isso, ou mais, estou numa reunião de pastores. No meio dessa reunião se levanta um profeta e começa a falar comigo. E fala longamente. E aí ele falando como se Deus estivesse falando, ele me faz uma pergunta assim. E você me pergunta, olha só. E você me pergunta, cadê Deus? Você ouviu o que eu estou falando aqui ou não? Um homem que pouco me conhecia e não sabia que eu fazia essa pergunta para Deus. Me pergunta, você me pergunta, quem é que estava falando? Quem é que estava no meu quarto comigo? Deus estava. Deus ouve a sua oração. Deus já marcou um encontro com você lá no seu quarto. Tu tá bobeando se não usa isso. Creia. Creia e Deus vai te levantar como um gigante. Porque cada vez que Deus te atender, você vai ficar mais forte na fé, mais forte em crer na palavra de Deus. Vocês estão entendendo aqui? É isso que eu quero que aconteça com você. É isso que Deus quer que aconteça com você. Agora eu quero dizer para você o que é que acontece com a sua oração. Quando você ora. Vai comigo lá em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Está escrito assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. É um prato de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Ok? Quem é que é santo na palavra de Deus? Todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador foi feito por Deus santo, separado para Ele. Isso que significa santo. Santo não significa fazedor de milagre. Ou vocês estão entendendo aqui? Santo é separado, é isso que significa. No dia que você recebeu Jesus, Deus te separou deste mundo para Ele. Está falando de você aqui. E as orações estão representadas no incenso. O incenso era uma seiva de uma planta rara, cara, só rico tinha. Servia para perfumar o ar. Não tinha esgoto nas cidades. Então as cidades fediam muito. Para disfarçar um pouco o cheiro, os ricos acendiam vários lugares com incenso para queimar e perfumar o ar. Vocês estão entendendo aqui? Mas o incenso fazia parte também do culto a Deus. E Ele foi quem estabeleceu. Então quando você estuda lá no Velho Testamento a respeito disso, a Bíblia diz que Deus
levou Moisés para cima do monte, mostrou para ele como é que era para ele fazer o tabernáculo. Aquela tenda onde Deus se apresentava dentro dela. Lá na parte de dentro tinha alguns móveis. E separando dois ambientes tinha uma coisa chamada véu, que é aquele véu que rasgou de cima para baixo, quando Jesus morre. Do lado de cá tinha um altar feito de ouro. Do outro lado estava a arca da aliança. E em cima tinha uma tampa e dois querubins. E Deus ficava ali no meio. Vocês estão aqui me acompanhando? E os sacerdotes todo dia entravam e queimavam incenso ali no altar de incenso. E ali ele subia, como se estivesse subindo na presença de Deus. O incenso representa o quê? Diga aí, a minha oração. Fale! Não interessa se a sua oração é triste, é alegre, é vibrante, é falando, é pensando. Deus recebe todas elas. Mas vamos aqui para o capítulo 8 agora. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Está aí comigo? Estou quase terminando. Apocalipse capítulo 8, verso 3 diz assim, ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Incensário é o lugar onde você queima incenso fora do altar. Mas diz assim: e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Não é a oração da pastora, do pastor, do apóstolo, não. É a tua oração. É a oração que você vai fazer lá no seu quarto, porta fechada, falando com Deus. Sabe dois dos lugares onde Deus mais fala comigo? E eu oro? Tomando banho e lavando louça. Porque lá em São Paulo a minha mulher me obriga a lavar a louça. Mas eu lavo para ela, não tem problema não. Brincadeira, mas eu lavo mesmo. E às vezes eu estou lá lavando louça e o Espírito começa a falar comigo. Às vezes eu estou tomando banho e o Espírito Santo começa a falar comigo. E às vezes eu estou falando com Ele. É a oração de todos. Vamos ver aqui de novo? Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Lá no céu tem um altar de ouro também. Tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro, que está onde? Diante do trono. É aí que a tua oração vai parar. Diante do trono. E a tua oração é como um incenso. Quando você ora e ela é colocada lá, sabe o que Deus faz? Alô? Quando você ora, Deus faz assim. E tem um prazer enorme. Olha lá. Está orando para mim, está falando comigo. Queridos, a tua oração perfuma o céu. Mas você pensa que é só para isso? Não. É um diálogo. Você mandou um negócio para lá, agora Deus vai responder para cá. É o próximo versículo. Diz assim: verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões. Trovão representa a voz de Deus. É Deus respondendo, é Deus dando ordens a teu respeito. E relâmpagos, isso aqui são anjos. Os anjos se movem desse jeito, parece um relâmpago.
e terremotos. Aquilo que precisa ser abalado aqui, para Deus trazer a resposta da tua oração, Deus abala. Os sinais seguirão a quem, irmãos? Marcos 16, fala lá que os sinais seguirão a quem? A quem crer. Crer é um verbo, exige ação. Então ora, irmão, creia, vai para o teu quarto e ore até Deus dar a resposta. Não duvide de Deus e nem da palavra dele, e você vai ver a glória dele. Você vai ver terremoto, você vai ver as coisas acontecerem. Mas é para quem crê. Ímpio não crê, e tem crente incrédulo. Alô? Está na hora dos crentes crerem mesmo no que está escrito, e você vai ver a glória. E no sábado do aniversário, eu estava lá pregando. Quem estava lá escutou a história. Não sei se vai dar tempo aqui, eu não vi, mas aquela plaquinha, acho que perderam as plaquinhas, eu acho, né? Mas olha só. E aí eu falei de uma historinha lá, de um homem que creu no que Deus disse e agiu. E ele estava desempregado há muito tempo. E naquele sábado eu contei vários testemunhos, inclusive da minha esposa, que estava 14 anos fora do mercado de trabalho, agora com 49 anos. E todo mundo dizendo, não tem mais emprego para você. Você já ouviu isso ou não? Lá em São Paulo se fala isso. Chegou numa determinada idade, pode esquecer, não tem mais emprego para você. Olha, essa aí é a Bíblia do diabo, a minha não diz isso. Nem pastor amigo meu, para quem eu disse que eu estava orando para Deus abrir uma nova porta para ela, agora com 49 anos, 14 fora do mercado de trabalho, nem pastor estava acreditando. Bom, meu amigo, está na hora de você se converter. Eu criei e continuei crendo e continuei orando. E ela está trabalhando, e ela está no emprego melhor, e ela está ganhando mais. Os sinais seguirão a quem, irmã? Quem crê, se converte. Deus está te chamando para isso, para ser um Elias aqui na terra, um Eliseu, um Davi, para ser um trator aqui, quebrando o sistema do diabo. Estão entendendo aqui? Vasos através dos quais Deus vai se honrar fazendo milagres. E esse homem estava desempregado há muito tempo. E esse homem vai numa igreja pentecostal, como é a nossa aqui. E lá ele recebe uma palavra. Olha, amanhã Deus tem uma vaga para você na Volkswagen. Vá lá com seus documentos que você vai ser empregado. E ele pega os documentos e vai para lá. Uma multinacional, né? Ele vai para lá. Chega lá, tinha um monte de gente na mesma portaria onde a turma ia buscar emprego. Ficaram a manhã inteira lá. Chegou depois do almoço, os guardas da portaria receberam uma informação lá de dentro. Pode mandar todo mundo embora aí, que hoje não tem vaga para ninguém. Aí ele estranhou aquilo, pegou e fez o quê? A turma foi saindo e indo embora, ele foi acompanhando esse pessoal. Ele já tinha andado lá quase 1 quilômetro, que ele não tinha dinheiro para voltar para casa. E ele falou assim, não, mas pera lá. Ontem Deus falou para mim que tinha uma vaga lá, eu vou voltar. E voltou. E estava armando uma tempestade, e a tempestade começou a cair. Mas ele chegou lá e ficou lá debaixo, lá esperando. Os guardas, quando viram, começaram a dizer assim, mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Já não foi dito para você que não tem vaga hoje? Ele virou para os guardas e disse assim, preste atenção. Olha, o dono da Volks falou comigo ontem e disse que tem uma vaga para mim aqui hoje. Os guardas se entreolharam e falaram assim, ué, você está sabendo que o dono da Volks veio aqui hoje? Você está sabendo? A Volks não tem mais dono hoje, é um monte, é uma sociedade anônima. E ficaram naquela conversa entre eles lá. Dali a pouco, toca o telefone. Lá de dentro da fábrica. E a pergunta é, tem alguém aí ainda para ser empregado? Porque caiu um relâmpago aqui dentro em tal lugar e nós precisamos de alguém aí com urgência. Aí eles falaram, tem um camarada aqui. Então manda entrar, e foi empregado.
Sinais seguirão aos que creem na palavra de Deus. Sabe quem é que conta essa história? Não é nem o cara que recebeu, é um dos guardas que se converteu com isso. E eu contei essa e as outras histórias, já em 3 igrejas. De todas elas, tenho recebido testemunho de pessoas que creram e naquela semana receberam emprego. E teve uma mulher, só ela estava, o marido não estava. E o marido estava desempregado. E ele é motorista de caminhão, mas é caminhão especial. Você tem que, fazer não sei quantos 300 cursos para poder ter aquele tipo de carta de motorista. E ele estava há meses desempregado. Ela ouviu e ela creu. Você ouviu aqui ou não? Ela creu no que eu estava falando. E eu estou no testemunho pessoal também. Ela creu. Pois ela no dia seguinte fez ele sair na rua com as coisas dele e ir atrás de emprego. Na quarta-feira ele estava empregado. E agora eu vou te dizer eu não vou te dizer o nome e nem aonde foi. Porque eu preguei no sábado lá, não foi? Tinha gente das 3 igrejas. Hoje eu recebi testemunho de uma pessoa que ouviu e creu. E está empregado. Daqui de vocês. Alô? Alô? Oh, Deus tem preferidos, não tem nada. Ele está só esperando você crer nele. Ele está só esperando você perfumar o céu e você vai ver a glória de Deus na sua vida também. Amém? Deus te abençoe por essa palavra aqui e te guarde. E Deus faça coisas tremendas na vida de vocês, em toda a família de vocês, nos negócios de vocês, nos empregos de vocês, nos ministérios de vocês. Amém? Em nome de Jesus.